eu acho que uma boa reflexão a se pensar é que você é único até no seu DNA. Então, por que tentar ser alguém que você não é? Sabe isso de tentar se encaixar nos padrões, de caber em algum lugar? Não é legal, cara. Não é nem saudável pra você. E aí, eu vou falar umas coisas aqui pra você que tá aí do outro lado dessa tela. E não é pra você se limitar com o que eu falar, mas sim pra você pensar e, tipo, se expandir aí. E, pô, tentar achar mais outros caminhos. Se você ficar meio preso no trem. Não se prenda, não se prenda. Então bora começar, porque o assunto desse vídeo é personalidade e que tem tudo a ver com esse início aqui que você vai entender ao longo do vídeo. Mas vamos definir o que é personalidade em si. Personalidade é uma característica poligênica e complexa, e além disso tem fatores ambientais aí que ajudam a definir a sua personalidade. Mas eu já meti uma palavra aqui de início que é difícil, que é poligênicas. E o que é poligênicas pra gente entender isso aqui? Poligênicas é um conjunto de centenas, ou às vezes até de milhares, de variações genéticas, e aí todas elas vão levar ao mesmo objetivo final. E provavelmente você ainda não entendeu, mas se você entendeu, top. E aí quem não entendeu, vai entender agora. Que é com um exemplo tipo joguinho de Lego. Você conhece Lego, que tem um monte daquelas pecinhas? Pensa que você tem vários Legozinhos de cores diferentes, formatos diferentes. Você, mais um amigo e mais outro amigo. E aí, vocês três têm um objetivo. Cada um tem que formar um barquinho com Legos. E aí vocês têm as suas porções de Legos e cada um faz os seus barquinhos. E aí, no final, todo mundo fez o barquinho. E é isso, tem um barquinho. Só que aí vai estar com pedacinhos de Legos diferentes que montaram, mas todo mundo chegou num barquinho final. E aí tem uns pedacinhos de cores diferentes. É isso. É o poligênicas. De forma exemplificada. Basicamente, a personalidade, ela se divide em 3 raízes, que é para originar o jeitinho que você é. Esse jeitinho a gente chama de biogênico, que é o que eu acabei de citar para você, em relação ao seu gene, sua fisiologia, e como é o seu cérebro, é formado. A outra questão é ambiental, que a gente gosta de falar como sociogênicas, que seria culturais e as suas experiências, relações, aquilo ali do mundo. E aí tem uma terceira que está sendo defendida mais recentemente, que é idiogênica, que é basicamente a sua motivação pessoal, são seus projetos pessoais, quem você quer ser, quem você se vê sendo. O que você vai lutar pelo quê? Mesmo que você não goste de quem você às vezes realmente é agora, você quer ser quem? Isso é idiogênese. E aí você consegue mudar a sua personalidade a partir disso. Mas isso são 3 raízes. E aí, se a gente para pra pensar que tem parte genética e parte social, quanto mais ou menos é interferido de cada parte, porque família também entra tanto na parte genética e tanto na parte social. Só que na parte social em si, a família não é tão importante nesse contexto de criação que a gente criou, de escolas, enfim, você passa a maior parte da sua vida, da sua infância, em escolas, em amigos, em trabalho, com outras pessoas do que com sua família. Então, eles têm uma porcentagem média aí de, no máximo, uns 40%, geralmente, devido a esse estilo de vida. Só que assim, a gente não fica aqui pra entender esse rolê todo. Por quê? O que tem da genética que foi realmente passado pra gente? E se foi passado é porque é dos nossos pais. Então a gente herdou até que tanto por cento. Já te digo aqui que tem algumas pesquisas, só que nunca, até hoje, desse vídeo, se chegou a um dado extremamente preciso em que fala assim, sobre isso.
Até porque eu citei que também tem fatores ambientais que vão influenciar esses genes aí. Mas bora voltar para qual é mais ou menos a porcentagem que você herda. É de 30% a 60%. E essas pesquisas foram feitas tanto com gêmeos e tanto com crianças adotadas, pra gente entender o que eles pegou dos pais deles ali, que de repente nem contato com os pais tiveram. Só que isso teve uma variação grande, que é de 30% a 60%. Por quê? Fatores ambientais. Beleza, agora você já entendeu um pouquinho desse lance de raízes? Vamos tentar chegar mais perto de como você é e você tentar ir se identificando desse lado daí. Para falar de definições de traço de personalidade, eu vou usar o modelo cientificamente mais aceito hoje, que é chamado de Big Five. E traduzindo, são os 5 grandes fatores. Esses 5 grandes traços, eles são extrovertido, que pode ser chamado na literatura também como sociável, conscienciosidade, e aí na tela vai ter as outras formas que ele também é chamado, neuroticismo, abertura e amabilidade. E bora entrar neles pra gente se entender. Agora, a coisa vai ficar mais legal. Eu quero que você pense nesses 5 traços como um espectro. E nisso, quando eu falar de espectro, a gente sabe que tende o mais alto ao mais baixo. Vamos começar pelo extrovertido, que é o nome. E aí, o oposto do extrovertido, que seria o grau mais baixo, a gente chama de introvertido. Então, do lado esquerdo dessa tela, você vai ver introvertido, que é o lado mais baixo, e o lado mais alto vai ser o extrovertido, que é o traço do fator dos 5 Big Fives. Enfim, vai seguir esse padrão aqui na explicação do vídeo, lado esquerdo e lado direito, beleza? Então bora lá. O fator de extroversão tem a ver com o grau de estímulo que essa pessoa precisa para se sentir bem, para se sentir recarregada. E basicamente é o seguinte, uma pessoa muito extrovertida precisa de muito estímulo, já aquela com baixa extroversão, que é o introvertido, precisa de menos estímulo para se sentir bem. E isso não tem a ver, é só um pensamento errado mesmo, popular que a gente tem, de achar que aquele introvertido que tá lá, tipo, isoladinho e tal, ele tá tristinho. Na verdade, ele tá se sentindo bem, é ali que ele se sente bem. Se ele vir pro outro espectro aqui, que é o lado, tipo, mais movimentado e tal, que é do extrovertido, ele vai se sentindo cada vez mais descarregado, mais cansado e sei lá o que. E ele precisa se isolar pra ficar bem. É um tipo de traço de personalidade. E o que são estímulos? Além de a gente só pensar, às vezes, em ambientes com pessoas demais, ambientes muito lotados, gente se esbarrando e tal, ou conversar com gente demais. Outros estímulos são todos, além de sonoros. Então, ambientes, às vezes, com muito barulho ou som alto, enfim. Alimentação é outro estímulo, então comidas mais saturadas podem ser. E, inclusive, o cérebro de quem é mais extrovertido tem uma recepção melhor para algumas substâncias que deixam a gente mais agitado, mais acordado. E uma delas é a cafeína, né? Enfim, porque isso estimula. Então, substâncias, né? Pode viciar aí aquelas mais estimulantes. É mais aceito pelo cérebro extrovertido do que pelo cérebro introvertido. Isso é geralmente, né? Nunca você tem sempre aquele, é isso aqui, pronto, acabou. Não temos isso aqui, né? Quando falamos de vida. Enfim, outro traço de personalidade é o aberta. Esse é o nome dela e tem a ver com um grau de tolerância à diversidade. E aí, se o aberto é mais tolerante à diversidade, eu vou chamar de fechado menos tolerante à diversidade. E o que é o aberto? É aquela pessoa que ela é mais receptiva a novas experiências, é uma pessoa mais criativa, ela tolera mais a diversidade em todos os sentidos, culturais, de pessoas, alimentares e enfim. Isso, aberta. É uma pessoa que ela para assim para falar, será que é só isso? E aí ela pensa em outras coisas ali e vai aumentando o seu leque de experiências. Já a pessoa mais fechada,
ela ali, ó, aquela pessoa que tende a querer comer sempre ali nos mesmos lugares, os mesmos restaurantes, mesma culinária ali, não gosta muito de variar, gosta muito de variar os passeios, às vezes, né, vai sempre nos mesmos pontos turísticos, é isso. Pessoa mais fechada também é menos tolerante às outras diversidades, e isso vai diversidades culturais, diversidades de pessoas, e que as pessoas são diferentes dela e do mundo, assim, em geral. Já o neuroticismo é o grau que mede a sua estabilidade emocional e a ameaças, além de também a emoções negativas. Basicamente, tem o lado que é o mais neurótico e o oposto que a gente vai chamar de estável emocional. E aí, o mais neurótico é aquela pessoa que tá sempre alerta. Já viu aquela pessoa que, quando você sai, tipo, tá sempre observando, e aí passa 2 caras numa moto, tipo, umas 2 vezes, aí ele já dá um toque assim no amigo e fala, aquela moto ele passou 2 vezes, aqui, bora ficar de olho. Esse é o cara que tem uns traços mais neuróticos, ele tá sempre mais em estado de alerta, assim, sempre radar, assim, pro problema, e o povo fala, nossa, não tinha percebido, mas o neurótico percebeu. E quem fala não tinha percebido é um mais estável emocional, é aquele que fala, não, moço, não é assim não, cara, relaxa, oxe, não é bem assim não. E aí, qual é a diferença deles? Temos algumas situações aqui, que é o neurótico, geneticamente e por pesquisas pela ciência, é sim um traço biológico que pode fazer você desencadear mais doenças, tanto mentalmente, tanto no seu corpo, devido ao alto grau aí de cortisol, que é o hormônio do estresse, que fica sendo liberado. Então, sim, é um traço de personalidade que pode estar na nossa genética e que pode fazer mais mal para quem tem ele mais elevado. Só que só de você já saber isso, você vai ter 2 caminhos. Ou você vai desesperar, porque eu acabei de falar isso aqui, que se igual, ai meu Deus, então eu vou ficar doente, tipo, vou ter problemas mentais e tal. E problemas não necessariamente, tá? É isso. Dá pra mudar. Estamos falando nesse vídeo exatamente sobre isso. É que se você vai percebendo, você vai tendo autoconhecimento e aos pouquinhos você vai mudando essas coisas. E aí você vai mudando isso em você e ficando mais pro lado estável emocional pra ficar mais de boa e não desencadear tantos problemas de saúde depois. Essa é a coisa boa de saber qual é a sua personalidade. Mas vamos falar mais aqui. Porque o neurótico é um cara extremamente importante, principalmente em empresas, porque eles sempre querem um cara que vai ver risco, gerenciar riscos, saber para onde eu tenho que ir. É isso que faz também uma empresa crescer. E, né, o estável emocional, ele às vezes cai sempre nos mesmos problemas. Então, assim, ambos, né, coisas demais, coisas nunca é bom, o que é demais. O meio aqui é sempre um equilíbrio. E quando eu tava falando de espectro e aparece o espectro, nunca se esqueça que esse espectro que anda. Então, tanto pra outra pessoa, pode estar mais pra cá, pode estar mais pra lá, pode estar mais no meio. Ao longo da sua vida, você pode fazer essa reguinha aí, essa setinha, e de um lado pro outro, tá? Então vambora, porque tem um pequeno detalhe. Antes de eu ir pra outro traço de personalidade, que é timidez. Muita gente acha que timidez tem a ver com introvertido, mas na verdade timidez está relacionado ao traço de neuroticismo, ser mais neurótico do que estável emocionalmente, porque a timidez tem a ver com a preocupação do julgamento do outro e o que está acontecendo. E isso é parte dos traços do neuroticismo. O introvertido tem a ver com um grau de estímulo. Então é o som, é pessoas demais, não com um pensamento de o que vai acontecer ou o que estão achando. Então bora para outro traço. Tem o amável, e o amável, pelo nome, eu acho que você já sabe que é amável, e tem a ver com o grau do balanço entre você
e o outro. E aí nisso, o mais amável, ele tende a ser mais altruísta. E aí ele tende também a pensar mais no outro do que em si. Já o oposto, ele é combatente. Ele vai pensar mais nele mesmo, mais egoísta, do que no outro. Outro traço e o último traço dos Big Five é conscienciosidade. E aí o oposto do conscienciosidade vai ser o impulsivo. E aí o grau do conscienciosidade estima aqui a questão de controle, planejamento, foco e persistência. E se eu falo controle, foco, persistência e planejamento, e você já acompanha aqui o canal do Zona do Descobrimento, você já deve pensar em uma área do cérebro específica, que é córtex pré-frontal. Só que a conscienciosidade já tem pesquisas que tem sim relação com o córtex pré-frontal, mas áreas específicas do córtex, que é o dorso lateral e o ventrolateral, que são essas áreas mais específicas, exclusivamente para essa parte da personalidade ali, de estar seu caminho de controle e tal. E outras pesquisas que foram feitas mostraram que a pessoa mais consciente, ela tende a conseguir ter um caminho financeiro, a conseguir o financeiro mais rápido. Já o impulsivo, ele é mais levado pelos desejos e não cai tanto assim nessa questão do financeiro tão rápido. Só que quando eu falo de desejos, entenda uma coisa em relação à personalidade. Personalidades diferentes, formas de liberar os seus hormônios e neurotransmissores diferente, porque o seu desejo será diferente. Então, aquele cara que é mais consciente da conscienciosidade, ele vai liberar mais dopamina, que vai impulsionar ele para ter mais foco ali e ir fazendo as coisas dele de mais controle, mesmo que o desejo em si dele seja outra coisa totalmente oposta, tipo deitar no sofá em vez de estudar. Mas ele tem a conscienciosidade mais alta, então ele libera mais dopamina para poder estudar. Já o cara que é mais impulsivo, ele vai estar liberando ali o neurotransmissor de dopamina mais para realmente ficar no sofá do que para estudar. Isso é uma loucura, porque entra novamente a biologia no rolê, que é, não tem, por mais que eu falei de genes, e tem pesquisas que falam que são mais de 700 genes envolvidos para formar a sua personalidade. Esses genes que são estudados não são genes específicos da personalidade, mas sim genes que estão relacionados a funções neurais e fisiológicas e funções que têm a liberação dos seus neurotransmissores e dos hormônios. É quem controla o seu metabolismo. E é aí que a gente entende que literalmente a forma que você vê o mundo é diferente da forma que a pessoa da sua família vê o mundo, que seu amigo vê o mundo, e cada um vê o mundo de uma forma diferente. E é aí que tá legal a gente saber como que a gente vê o nosso próprio mundo, porque só a gente vê. Então, como é que a gente vai entender nossos próprios problemas e os problemas que a gente está vivendo ali, sendo se só a gente consegue ver eles? Tem que se autoconhecer, e esse vídeo é para te ajudar e ajudar quem você gosta. Aí você manda para quem você gosta para ajudar essa pessoa também. Eu acho que talvez você olhando todo o cenário do vídeo, você vai entender um pouco de como que você é. Só que eu tenho que te falar que existem seis facetas que são tipo subdivisões de cada um desses traços. Então, são 5, 6 de cada, são 30. E aí, existem testes para você saber como é que você é do grau de cada faceta. Tipo, dessas 6, você tem grau. Então, vamos para o neuroticismo. Você tem 6 subdivisões. E aí você tem um grau de quando você é mais estável emocionalmente e quando você é mais neurótico de cada uma. E pra você que quer se aprofundar mais em se conhecer, ajuda curtindo aqui e mandando pra alguém, porque eu vou disponibilizar em algum vídeo na data que eu colocar aqui, se esse vídeo chegar
a mais de 1000 curtidas e esse canal chegar a mais de 1000 curtidas até a data que tá na tela agora. E agora eu vou trocar o fundo da data. E agora eu vou trocar o fundo da cor aí, que você vê a data. Trocou de novo. Bem degradê colorido igual o painel ali. Maravilha. Voltou pro vídeo. Se chegar até essa data aí eu faço um vídeo falando mais ainda sobre essas mudanças fisiológicas em relação aos tipos de personalidade. E também já falo pra você na descrição do vídeo ou no próprio vídeo como que você consegue esses testes de personalidades, e alguns deles são gratuitos. E se tem coisas assim que o brasileiro geralmente gosta, é coisas de graça. E pelo menos eu gosto. Mas não se esqueça aí, do outro lado dessa tela, com esse vídeo acabando, que conhecer a si mesmo é tão amplo e tão complexo como estudar o genoma. Mas, no final, assim, quando você entende, é libertador. É isso. É difícil, mas liberta.